Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso treinamento. Se vocês vieram acompanhando aí no nosso PowerPoint, vamos tentar passar um videozinho que fique fácil para todos entenderem aí e até para a gente estar compartilhando conhecimento, né, e unificando cada vez mais o nosso conhecimento da turma. Eu acho que é uma sugestão que podemos seguir para ter mais outras funcionalidades e outras experiências que cada um de nós possamos estar passando e deixando para o amigo, né? Sabemos que vai ter pessoal novo aí, e com certeza nesse momento pode ser que tenha alguém ouvindo de novo, né? Então, vou passar uma coisa que eu costumo bater muito, que é referente à regra de backup. Falando um pouco sobre regra de backup, o que pega hoje para a gente, e é uma responsabilidade que apesar de ser do cliente, nós, como consultores, é que temos a expertise e temos que ser proativos em alertar os nossos clientes que muitas vezes não tem uma área de TI funcional, vamos dizer. Existe ainda muita cultura do pessoal colocar o nosso sistema em uma máquina desktop PC, uma máquina comum que não tenha redundância de HD, não tenha um nível de segurança, né, mais avançado. E corremos muitos riscos de cada um de nós perdermos tempo, trabalho e dinheiro se no momento de implantação perdemos dados do nosso cliente ou mesmo houver uma queima de um HD. Eu costumo brincar que o HD ele é feito para queimar, porque ele é uma das únicas peças do hardware do computador em si que ele possui uma área que é físico, né? Ele tem contato. Para ilustrar algo que eu estou dizendo aqui, eu vou procurar aqui imagem HD, para quem nunca viu um HD aberto, né? Seria mais ou menos esse carinha aqui, ó. Essa imagem está bem legal de demonstrarmos. Veja que isso aqui é uma agulha. Lembrem daquela radiola, aquele pessoal que não é tão, já, sei lá, dos anos 90 para cá, né? Eu já estou mais velho, eu já estou lá, estou lembrando a época de disco, né? Mas é bem isso mesmo, disco rígido é um disco onde nós temos uma chamada aqui. Nosso leitor, né? Vamos fazer uma analogia com aquela agulha. Isso aqui ele tem um contato físico, né? Isso aqui gira em rotação muito alta e esse carinha aqui é o que vai gravando e vai lendo os dados dentro do nosso disco rígido, né? Esse disco rígido aqui é uma peça que queima e é uma peça que tem vida útil. Enfim, então, o meu medo e o nosso grande medo e cuidado que nós temos que passar aos nossos clientes é que não confiem nessa peça. Para minimizar isso, nós temos aqui algumas regrinhas de backup, onde deixamos já pré-formatado para estar implementando isso nos clientes, né? Então, de praxe, toda vez que houver uma nova instalação, tome cuidado de estar implementando isso, né? Essas nossas regrinhas, elas vão se dar de que forma? Criamos uma estruturinha de pastas todos os dias da semana, né? Aqui, na verdade, eu não considerei sábado e domingo, mas a lógica seria a mesma. Então, cada dia desse da semana, pegamos aqui, por exemplo, como se eu tivesse dado um duplo clique, né? Eu vou abrir nessa pastinha e vou instalar. Cada uma dessas aqui eu tenho lá, segunda 11 e segunda 16, segunda full. O que é isso? Aqui, não necessariamente pelo fato de eu ter colocado ali 11 ou 16, que ele vai ser feito o backup às 11 da manhã ou às 16 horas da tarde. Aqui é um caso específico, poderíamos fazer, e a regra com que eu faço normalmente é colocar meio-dia e após as 18, que é o horário que o pessoal já foi embora. Então, se acontece algum problema no período da manhã, e que ainda não foi feito o backup da manhã, o backup a ser restaurado vai ser no dia anterior, feito no período da tarde e noite, né? Esse seria o mais avançado. E no período da tarde, no dia presente, se aconteceu algum erro, se alguém deletou alguma coisa, se perdeu um arquivo, enfim, aconteceu algo, esse backup poderíamos estar restaurando ele do backup da manhã, que ele estaria mais atualizado do que o da tarde. E aqui seria o quê? Seria a regrinha mesmo, transformado, né, um arquivinho TXT, transformado em executável, e esse se transforma no arquivo BAT, arquivo BAT. Então é o seguinte,
Essa regrinha aqui é a regrinha de exportação do banco. Então, nesse caso aqui, detalhando mais uma vez, vocês já viram isso, para quem já viu na parte da apostila, mas detalhando mais uma vez, né, ele está exportando da base de dados Sankey com a senha padrão, de qual é o nosso apontamento de banco, qual é o owner, né, qual que é o owner, qual é a base de dados que está exportando, nesse caso aqui, o Sankey, e ele está gravando no arquivo chamado segunda11.dump. E ele vai gerar um log também, segunda11.log, e a estatística é igual a nome. Poderia ser dispensável esse último aqui, mas como ele é padronizado em todos eles, ele vai estar sempre constando nessas regrinhas aqui quando for copiado, né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, vamos exportar esse arquivo, ele vai gerar esse arquivinho dump, e esse arquivinho dump nós vamos armazenar ele em determinado local. Não podemos aprofundar isso no segundo momento. Mas neste local que diariamente ele efetuar este backup, nós vamos fazer o quê? Uma regra para automatizar isso aqui, que na verdade a forma como está essa estrutura, ela não faz nada automaticamente da forma como está. O que vai fazer ela passar a ser automática, né, de forma automática, será o quê? O nosso agendador de tarefas. O agendador de tarefas do próprio Windows mesmo. Nesse meu caso, dessa minha demonstração aqui, a minha máquina é um Windows 2008. Então, o server, então eu tenho um tipo de agendador de tarefa compatível com 2008, do qual muitas vezes vai ser o que vocês vão pegarem aí em termos de servidores. O Windows XP é um pouquinho diferente, mas se entender qual que é a transição e a lógica, vocês conseguem se achar também no Windows XP. Então, acessando o nosso caminho aqui, nosso agendador de tarefas, como é que eu consigo chegar nesse carinha aqui? É fácil, eu vou lá, né? Iniciar programas, acessórios, ferramentas do sistema, agendador de tarefas. Nesse caminho aqui vai estar o nosso agendador de tarefas. Então, vamos voltar nele aqui, voltando nesse nosso camaradinho aqui, vamos criar uma tarefa, né? Que na verdade temos que criar tarefas para que ele faça para executar essas nossas batches que criamos anteriormente. Criar tarefa básica e criar tarefa. Nesse caso, como é uma tarefa mais específica, vamos criar uma tarefa cheia, né? Então, criando a nossa tarefa, ele vai sempre abrir essa telinha, onde essa telinha, vamos sempre procurar seguir o mesmo padrão. Segunda, backup, Sankey, e aí você vai colocar aqui um horário, para que você se organize. Então, vamos colocar pelo exemplo que está ali naquela batch, vamos colocar como se fosse 11 horas. Ok, vou colocar aqui uma descrição minha, backup, efetuado toda segunda às 11 horas. Legal. Aqui nós vamos colocar com privilégios mais altos e eu vou chamar a atenção para o quê? Executar somente quando o usuário estiver conectado. Esse aqui é um dos grandes problemas que às vezes derruba o consultor. Que o cara, quando coloca isso aqui, se eu fizer o chamado log-off da máquina, ele só vai executar quando estiver logado. Então, não, vamos colocar estando o usuário conectado ou não. Então, o servidor não precisa estar propriamente com este usuário pré-determinado para ele estar efetuando essa tarefa. Ok? Perfeito. Vamos colocar aqui os nossos disparadores. O que seria o nosso disparador? O disparador, ele é a minha regra em si. Então, eu vou criar uma regra que é o quê? É um agendamento, né? Que eu vou fazer semanalmente. Este nosso carinha em específico, ele é para quando? Para segunda-feira. Então, repetir a cada uma semana, na segunda-feira. Aqui eu tenho algumas validações, que não é o caso, vai depender de caso a caso, mas nesse caso aqui eu vou deixar da forma como está. Vou dar aqui OK, e eu vou para a minha ação. Então, ele está disparando, ele vai falar assim, estou disparando, mas o quê? Vamos saber aqui que eu estou disparando a nossa batch. Eu vou iniciar um programa, vou mandar procurar ele aqui. Eu já sei onde que aqui, que está aqui no meu desktop. Vou procurar a minha regra de backup. E a minha regra de backup eu vou colocar aqui, segunda-feira. Lembra lá do meu segunda 11? Ok. Vou colocar, selecionar isso aqui, vou mandar abrir.
Aqui eu não preciso colocar nenhuma informação adicional, ok. E vou continuar a configuração aqui dessa minha regra. Qual é a condição dessa minha regra? Iniciar a tarefa somente se o computador estiver ocioso? Não, vou deixar a forma como está. Iniciar a tarefa somente se o computador estiver ligado na rede elétrica, interromper se o computador passar a usar a bateria. Nesse caso aqui, podemos deixar padrão, não temos necessidade de ficar alterando esse tipo de situação. E aqui em configurações, eu tenho aqui uma regra que eu acho que seria interessante colocar. Executar a tarefa o mais cedo possível após uma sinalização agendada tiver sido perdida. Sim, um pico de energia, um backup que o agendamento ele não deixou, não ocorreu, né? Então ele vai tentar o mais cedo possível, quando essa máquina reiniciar, voltar à tona, fazer esse backup. Perfeito. Então, aqui eu tenho algumas outras informações que também eu não preciso mexer em nada. Vou dar aqui o OK e ele vai me solicitar o quê? A senha do meu usuário, seja administrador, usuário que foi configurado esse backup, que tenha permissão alçada para estar startando esse serviço. Então, vamos colocar a nossa senha aqui do administrador, nesse caso minha máquina, e ele já vai o quê? Criar a regra. Criando a regra, ele já vem para o meu totalizador aqui, ó. Lembrando que estou vendo aqui uma situação que ficou faltando. Foi até bom ter olhado, e eu vou olhar o que aqui. Nos meus disparadores, se eu falei que ele é às 11 horas, então eu coloquei aqui, ó, eu preciso colocar o meu disparador, né? Aqui ficou faltando, ainda bem que eu vi essa informação. Ficou aqui, ó, vamos supor, se fosse para o dia 17, e se eu disse que ele é às 11 horas, é aqui que eu determino em que hora que ele vai executar essa tarefa. Bem que eu estava imaginando que faltou alguma coisa aqui. Então, eu vou alterar aqui, ele passou agora para 11 horas, ele vai me solicitar novamente a senha, porque eu alterei essa minha configuração, e essa configuração agora vai passar a ser válida para esse meu agendamento. Vamos lá, olha só, perfeito. Então, às 11 horas, a cada segunda-feira de cada semana, a partir do dia 17/1, ele fará esse backup para mim automatizado. Ele vai gerar esse meu arquivo dump e eu vou poder gravar ele onde que eu quiser. Agora, é claro, uma vez fazendo o backup Sankhya 11, eu terei obrigatoriamente que replicar para todos os dias e para todas as faixas de horário, de todos os dias que vamos selecionar lá. Existe possibilidade também de quê? De mandar forçar uma execução. Vamos supor que eu cheguei no cliente e vou mexer alguma coisa na base e de repente eu quero já 10h30 da manhã e eu quero já adiantar esse meu backup. Tudo bem, eu posso ir ali e mandar executar o backup. E aí ele vai o quê? Ele vai passar a estar executando esse backup automatizado na hora que eu quiser. Vai atualizar aqui que vai ver que está lá, olha, em execução. Então, de forma em background, como costumamos dizer, em background ele vai estar passando a fazer esse backup e lá na pastinha ele vai estar salvando esse dump. Bom, espero ter agregado aí, né? Fiz uma apresentação aqui sem muito escopo, sem muito o que dizer, enfim, mas espero que tenha contribuído para estar passando esse conhecimento para vocês, ok? Um abraço a todos, bye bye.